A asma é uma doença que ataca as vias aéreas de uma pessoa, inflamando e inchando a região, produzindo muco e dificultando a respiração. Apesar disso, é uma doença muito comum e só no Brasil, mais de 2 milhões de novos casos são registrados por ano. Sendo uma doença crônica que pode durar por toda a vida, por muito tempo acreditou-se que animais como o gato poderiam irritar a respiração da pessoa asmática por conta das microfibrilas que fazem parte do pelo do animal. Porém, recentemente, cientistas divulgaram um estudo que diz que bebês que convivem com gatos têm mais chances de crescerem resistentes à doença. Na asma, eu tenho o brônquio. Eu quero que você imagine um tubo. Nesse brônquio é por aí que passa o ar. Quando acontece na asma, começa a provocar aqui a inflamação. E esse tubo fica mais estreito. Por isso que assobia, por isso que ronca o peito. Então ele faz... porque diminui a passagem de ar por aqui, tá? Quando é a crise, eventualmente, e eu trato direitinho, se eu tratar adequadamente essa inflamação, ele volta ao calibre dele e fica tudo bem. Mas o que acontece? Eu não trato e deixo com que aquilo lá comece a ficar frequente, começa a ter uma remodelação. Na remodelação, aquele orifício que tinha um tamanho, ele fica mais fino e a criança começa a ter crises cada vez mais frequentes. Tá? Incluso um dos objetivos do tratamento é fazer com que não tenha esse processo inflamatório pare, tá? E a criança tenha uma vida o mais próxima do que normal. Você já deve ter escutado, tem muito pai que diz assim, a criança tem asma, então a criança não pode brincar na chuva, a criança não pode tomar sorvete, né? Então o objetivo do tratamento na asma é esse daí. A criança com asma, ela tem que ser criança. A criança com asma, ela pode brincar na chuva, ela tem que poder brincar na chuva e ela tem que poder tomar sorvete, porque é criança. E ela só vai conseguir isso com um tratamento adequado, tá? Se ela não tiver o tratamento adequado e acompanhamento adequado, ele não vai ter essa vida normal. E é ruim cortar isso de uma criança, né? Que criança que não gosta de tomar banho de chuva ou tomar sorvete? Nos primeiros 2 anos de vida, a gente decide que tipo de leucócitos vai crescer mais, tá? Temos o T helper 1 e o T helper 2. Então, um deles vai nos defender mais de infecção e os outros de alergia. Então, o que acontece? Aquela criança, sabe, que se suja muito, que pega gripe direto, nariz escorre, tem infecções à repetição, ele vai desenvolver mais aqueles leucócitos, os neutrófilos, que vão defender contra a infecção. Aquela criança mais limpinha, aquele que sempre está tudo assim certinho, a casa toda limpinha e tudo, ele vai desenvolver mais o qual? Aqueles contra alergia. Talvez tenha a ver com aquilo lá, né? Porque, se você reparar, parece que o índice de asma aumentou muito recentemente. Antigamente, as crianças brincavam aonde? Na rua, em cima da árvore. Chegava super sujo em casa, mas também pegava muita infecção, certo? Mas eles assim, alergia, asma, você escutava com tanta frequência quanto agora. Agora as crianças dificilmente se sujam, eles ficam mais dentro dos apartamentos, dentro de casa, no tablet, no videogame, né? Então, talvez tenha alguma coisa a ver em relação a isso daí, tá? Antes da gente ver a pesquisa, tem que ver a fonte também, né? Aonde que foi, o estudo foi feito por quem, de aonde? Eu, sinceramente, não tive acesso, não olhei isso daí não ainda. Aquelas crianças que tem alguém na família que teve asma, o pai, a mãe, ele tem mais chance de ter do que aquele que não tem, tá? Aquelas crianças que têm rinites, por exemplo, ou que tiveram dermatite atópica, eles têm mais chance também, porque eles são alérgicos. Então, aquelas crianças que são, a gente chama eles de atópicos, eles têm maior chance, tá? Tem mais a ver com alergia, na verdade, a asma, tá? Tem alguns fatores que vão desencadear a asma. A início, é importante alguns sintomas, tá? Por exemplo,
a criança, aquela criança que vive tossindo, que a mãe fala, o peito dele chia, parece até que tem um gatinho dentro do peito. Aquela criança que começa a correr e de repente começa a tossir, corre, começa a tossir, que tem que parar de correr, ou ele fica cansado. Mas toda criança que corre fica cansada, até eu, né? Só que aquela criança que corre menos do que as outras, e ela precisa parar mesmo para recuperar o fôlego. Aquela criança que acorda de madrugada com o peito chiando, com falta de ar. São sintomas de asma, tá? Quando eu tenho sintomas de asma, se for criança, procura o pediatra e ele vai colocar numa classificação, porque existem vários tipos de asma. E essa classificação depende dos sintomas que a criança apresenta, a frequência dos sintomas que ele apresenta. Eu acho que o gato, a gente não pode olhar para o gato como um grande vilão, nem o cachorro. Aquilo que pode fazer mal para você, pode não fazer mal para mim. Entendeu? Então, a gente tem que ver aquilo lá criteriosamente. Eu dei um gatinho, brinca com o gatinho, fica de boa com o gato, seja feliz com o gato, né? Ou com o cachorrinho, tanto faz. Não significa que um paciente com asma não possa chegar perto do gato, não. Se ele tiver alergia, beleza.